Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês. Pessoal, como a gente já havia adiantado aqui para vocês, saiu hoje a proposta oficial da reforma da Previdência e você que acompanha nosso canal já está sabendo praticamente de tudo, porque a gente havia adiantado aqui para vocês. Muita gente falou que era fake news, enfim, não era, já havia vazado parte do texto, algumas poucas alterações, na verdade novidades, mas o que a gente havia passado efetivamente se concretizou. Por isso, eu vou convidar vocês aqui a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque a gente está debruçado estudando o texto dessa reforma da Previdência para orientá-los, para poder que vocês consigam fugir de como for dessa reforma e conseguir o melhor benefício, conseguir se aposentar do jeito que vocês previram, certo pessoal? Então se inscrevam no canal, ative o sininho, basta clicar aí no botãozinho aí do lado, no canto inferior direito da tela, inscrever-se, que já vai abrir a telinha para você se inscrever no canal e receber as nossas notícias. Então vamos ao que interessa, vamos falar para vocês o que efetivamente mudou, um grande resumão aqui para vocês. Agora é oficial, vamos lá. Pessoal, antes que alguém fale que é fake news, enfim, o pessoal adora cornetar os haters aí, né? A gente está utilizando o PowerPoint divulgado pelo próprio governo federal. Então são informações oficiais que a gente recebeu logo pela manhã e estudamos e vamos explicar para você aqui de forma resumida para que vocês tenham uma ideia do que efetivamente alterou. Posteriormente a gente vai publicar novos vídeos especificando por assunto: aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, LOAS, enfim. Tá, pessoal? Então, assim, os princípios dessa reforma da Previdência. Segundo eles, sistema justo e igualitário, onde o rico se aposentará na idade do pobre. Quem ganha menos, paga menos. Garantir a sustentabilidade do sistema. Maior proteção social ao idoso, assistência básica. Garantir direitos adquiridos, como se isso fosse alguma generosidade, que é uma garantia dada pela Constituição Federal. Separação entre assistência e previdência. E opção pela capitalização. Muita gente duvidou que essa capitalização viria, mas ela veio efetivamente, em que pese já está comprovado que ela fracassou no Chile e em outros países que tentaram. O governo vai tentar a capitalização aqui no Brasil, principalmente para essa nova geração que vai ingressar no mercado aí. A gente sabe que ingressa cada vez mais tarde. Então vamos lá, pessoal. Unificação das alíquotas do regime geral com o regime próprio. Vamos passar aqui rapidinho porque vai ter uma alteração das alíquotas aqui, tá? Então, até R$ 1.751, hoje, né, 8%. Dessa faixa até 2.919 vai para 9% e de 2.919 a 5.839, 11%. A proposta do governo é o seguinte: até um salário mínimo, 7,5%. Então, segundo o governo, 20 milhões de pessoas serão beneficiadas e deixarão de pagar 0,5% ao mês, né? Como vocês estão vendo aí, era 8% e 7,5% agora é a mínima, né? Então é para dar aquele impacto que, nossa, 20 milhões de pessoas serão beneficiadas, mas é 0,5% aí. Então, acima de um salário mínimo até R$ 2.000, ela vai variar entre 7,5% a 8,25%, de 2.000 a 3.000, 8,25% a 9,5%, e de 3.000 ao teto, que é 5.839, de 9,5% a 11,68%. Então, a máxima aí ficou em 11,68%, subiu 0,68%. Os exemplos aqui de alíquota progressiva, isso ficou interessante e complexo também. Vamos lá, hoje uma pessoa que ganha R$ 1.250, ela paga 8% de alíquota, que daria R$ 100. Agora, com essa alíquota progressiva, ela pagaria 7,8%. Por quê? Ele explica aqui, esse valor de 452 na verdade é 252, né? O PowerPoint do governo aqui veio errado, ele até na apresentação ele se corrigiu, mas até R$ 998 ele cobra a alíquota de 7,5%. E no que ultrapassa, que na verdade seria R$ 252, ele aplica 9%. Então ele aplica a alíquota por faixas.
Essa é uma grande diferença aí, né? Em vez de ele aplicar no valor cheio, ele aplica por faixa. Vai ficar bastante complexo de calcular essas alíquotas, essa forma de contribuição, mas é uma novidade aí que a gente tem que observar se efetivamente vai ser vantagem. O governo está trazendo isso, dizendo que é uma forma do mais pobre contribuir menos e o mais rico contribuir com mais. O que a gente tem mais aqui? Ó? Aqui um exemplo com o valor de R$ 5.839,45. Pagaria a alíquota de 11%, que daria R$ 642. Esse é o sistema de hoje. Já pela alíquota proposta pelo governo, pela nova proposta, ele pagaria 11,68. Então de 642 passaria para 682,54. E aí demonstrando aí a alíquota progressiva, como é que o governo aplica, certo? Então, quem ganha o teto vai pagar mais e quem ganha o mínimo paga um pouco menos, efetivamente mostrando aqui neste exemplo. Unificação das alíquotas do regime geral, que são os servidores públicos, ou do regime geral, que são os servidores, unificação das alíquotas do regime geral, que é para quem contribui com o INSS, e do RPPS, que são os servidores públicos, tá, pessoal? Então aqui é um pouquinho mais complexo. Eu acho que o que o pessoal está querendo saber efetivamente nesse momento não é isso, mas se você quiser, dê uma olhadinha aqui. Ele criou várias faixas aqui de contribuições, onde, da mesma forma, quem contribui mais paga um pouco mais. Se você quiser, pause um pouquinho o vídeo para que você veja isso, mas eu acho que não é tão importante nesse momento, está todo mundo ansioso para ver como ficaram os benefícios. Alíquotas progressivas, mesma coisa aqui no caso do regime próprio, né, para servidor público, também se quiser dar uma pausadinha para dar uma olhada. E agora vamos ao que interessa, nova regra geral, pessoal. Vamos lá, hoje... Aposentadoria por idade, 60 anos mulher e 65 homem. Contribuição mínima de 15 anos, isso é o que é exigido hoje. Ou aposentadoria por tempo de contribuição, onde não há idade mínima. E você tem que contribuir mulher 30 anos e homem 35. Pela regra proposta na reforma da Previdência, pessoal, como é que fica? Aposentadoria por idade, 62 anos mulher e 65 anos o homem. Contribuição mínima, 20 anos. Então subiu a idade para 62 da mulher, a do homem não alterou. E o tempo de contribuição subiu para 20 anos. Era 15, subiu para 20. E a aposentadoria por tempo de contribuição, pessoal, pasmem, sumiu. Tá vendo aqui na tabelinha? Não existirá mais aposentadoria por tempo de contribuição, só a com idade mínima. Então, está extinta a aposentadoria por tempo de contribuição se a reforma da Previdência for aprovada. Vamos ao próximo aqui. Aposentadoria rural. Pela regra de hoje, 55 anos a mulher, 60 o homem no mínimo, e o tempo mínimo de atividade rural, né? 15 anos. Idade mínima, né? Agora como é que vai ficar? 60 para homem e 60 para mulher, os dois, pessoal. Contribuintes individuais e avulsos também. E aí na regra de contribuição vai ter que contribuir pelo menos 20 anos. A idade mínima para segurados especiais, 60 anos para ambos também. E contribuição sobre a produção aí, também de no mínimo 20 anos. Então a gente tinha aí, você sabe que o segurado especial, o segurado trabalhador rural nem contribuía, então ele passa obrigatoriamente a contribuir. Regras de hoje, pessoal, com relação ao professor, idade mínima não tem. E o tempo de contribuição, 25 anos para mulher e 30 para homem. Pela regra proposta pela Previdência Social agora na reforma, vai ter idade mínima para o professor se aposentar, 60 anos para ambos, não há diferenciação entre homem e mulher. E o tempo de contribuição mínimo também, 30 anos para ambos, seja homem, seja mulher. Então uma mudança muito grande, em especial para as professoras aí, né? Que foram bem mais afetadas do que os professores. Vamos ao próximo aqui, regra de cálculo. A gente já havia adiantado para vocês, pessoal. Ou contribui com 40 anos para pegar 100% ou não vai pegar 100% do benefício de forma alguma.
Como a gente pode ver nessa tabela progressiva aqui, você completou 20 anos de contribuição e atingiu a pontuação, você vai pegar 60% só do seu benefício. É isso mesmo, pessoal, você vai receber só 60% da sua média salarial. E ao passo que o tempo for passando, essa vai subindo 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos. Certo? Então, para você pegar 100%, conforme essa tabela aqui, você tem que contribuir no mínimo 40 anos. Se você tiver 21 anos, você vai pegar 62%, se tiver 22, 64%, e assim até chegar a 40 anos. E se você tiver mais de 40 anos, chegando até 45 aí, você pode receber mais do que 100%, mas vamos combinar, né, pessoal? Tá aqui na tabela, mas é difícil de atingir, né? Ou você só vai trabalhar a sua vida inteira. Então, a gente já havia adiantado para vocês aqui no vídeo que a gente postou na semana passada e tá aí a confirmação de como vai ser essa tabela. Você se aposenta com 60% do valor que você teria direito e o que exceder a 20 anos de contribuição, a cada ano que exceder você ganha mais 2%. Então, resumindo, para pegar hoje 100% do seu benefício, só contribuindo 40 anos com o INSS. Regras de transição, que isso interessa muito a todas as pessoas. A gente já tinha informado aqui que quem tem menos de 50 anos ia ser afetado em cheio. E está confirmado isso, pessoal. Vamos lá. Regras de transição, o governo deu 3 opções. As regras de aposentadoria e pensão permanecem as mesmas para os que já recebem benefício ou já cumpriram os requisitos. Aqui ele está querendo dizer do direito adquirido, que não é nenhuma generosidade do governo, o direito adquirido está previsto na Constituição Federal, então ele deve sim ser garantido, senão é passível de alguma ação judicial. 3 regras de transição para aposentadoria por tempo de contribuição no regime geral. Regime geral, pessoal, é o INSS. Então, sempre que eu falar regime geral, trata-se de quem contribui para o INSS. E uma regra de transição para o RPPS, que é o regime próprio, que são os servidores públicos. O segurado poderá optar pela forma mais vantajosa. Então vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona. Regra de transição, a gente também já havia adiantado aqui no canal para vocês, por pontos. Como é que funciona? 35 anos de contribuição homem, 30 anos mulher. Isso é o que já exige hoje, mas você vai ter que ter a pontuação, que é a soma da idade com o tempo de contribuição, tá? Já existe essa regra hoje, mas é para que você pegar 100% do seu benefício sem incidência do fator previdenciário. Aqui não. Aqui você vai ter que cumprir a pontuação para conseguir o benefício. Então, soma a sua idade com o tempo de contribuição. Começa agora em 2019. Mulher tem que atingir 86 pontos, homens 96. 2020, 87 pontos mulher, 97 homem. 2021, 88 pontos mulher, 98 homem, e assim sucessivamente até chegar em 2033, que serão 100 pontos para mulher e 105 pontos para homem, tornando cada vez mais difícil. Por isso que a gente explicou para vocês que essa regra de transição em 12 anos afetaria em cheio quem tem menos de 50 anos e já está no mercado de trabalho, o que a gente particularmente aqui do canal considera uma grande injustiça, porque quem ingressou nesse regime de previdência não pensou, né? Ingressou pensando que já sabia que se aposentaria com 35 anos de contribuição, com 30 anos já havia feito um planejamento, né? Então, infelizmente, se isso for aprovado, vai ser uma grande injustiça aí. Vamos ao próximo aqui, a próxima regra de transição. Regra de transição, tempo de contribuição número 2, 35 anos de contribuição e 30 para mulher, 35 para homem e 30 para mulher. Aqui seria a idade mínima, né? Se você tem que ter a idade mínima, 56 anos para mulher em 2019 e 61 para o homem. E assim vai seguindo essa escala, mas você também tem uma redução no seu benefício se você optar por essa regra de transição. E por fim, a regra de transição número 3, quem está há 2 anos de cumprir o tempo de contribuição mínimo, essa aqui é para quem está muito próximo mesmo de se aposentar,
resumidamente aqui, vai ter que pagar um pedágio de 50% do tempo que falta. Então, por exemplo, uma mulher com 29 anos de contribuição, ou seja, falta um ano para ela conseguir se aposentar. Ela vai ter que contribuir agora mais um ano e meio, ou seja, 50% a mais do tempo que faltava. Um ano que faltava, mais meio do pedágio. Então, você que está aí, faltam 3 anos, você vai ter que cumprir 4 anos e meio, que seriam 3 anos mais um ano e meio. Essa é para o pessoal que está muito próximo de se aposentar, vai ter que pagar essa regra de transição e ainda sofrer com a incidência do fator previdenciário. Vamos à próxima aqui, regra de transição do regime geral para aposentadoria por idade. Idade mínima 65 anos para homem. Isso se manteve porque hoje já é 65 anos. Agora a mulher, ela foi majorada para 62 anos. Então em 2019, 60 anos, 2020, 60 anos e meio, 2021, 61 anos para mulher, 2022, 61 anos e meio e 2023, 62 anos para mulher. E aí fecha com 62 anos essa nova idade para a mulher se aposentar por idade. E a contribuição mínima também vai ser alterada. Hoje exige-se 15 anos, né? E ela vai subir gradativamente aí até chegar em 2029 com 20 anos de contribuição no mínimo, né? Então nesse meio tempo tem essa regra de transição que vai subindo. Em 2020 15 anos e meio, 2021 16 anos, 2022 16 anos e meio e assim até 2029. Aposentadoria por incapacidade permanente. Então eles alteraram o nome aí, uma mudança de conceito com relação à aposentadoria por invalidez. Ela passa a se chamar aposentadoria por incapacidade permanente. E aí também uma forte impacto que vai ter, uma forte pancada que o governo está dando, que é com relação à aposentadoria por invalidez, que hoje você recebe 100% da sua média salarial. Com a regra proposta, vai ser 60% mais 2% por ano de contribuição que exceder 20 anos. E aí tem, em caso de invalidez decorrente de acidente de trabalho, de doença profissional ou de doença do trabalho, mantém-se a média de 100%. Particularmente, a gente acha também uma grande injustiça, porque a aposentadoria por invalidez não é uma coisa que você se planeja, né? É algum problema de saúde que te acometeu e que você não tem culpa, né? Então você ficar com 60% da sua renda no momento que você não consegue mais trabalhar, eu acho particularmente injusto, mas enfim, vamos ver como é que o Congresso vai receber essa proposta. Em contrapartida, né, em caso de acidente de trabalho, doença profissional e doença do trabalho, continua a média de 100% do benefício. Pensão por morte, o que alterou aqui, pessoal? Também vai ser alterado, ó, com relação 100% até o teto do regime geral, mais 70% da parcela que superar o teto do regime geral. Esse aqui é para servidores públicos. E para o regime geral, que é para quem contribui para o INSS, 100% do benefício, respeitando o teto do RGPS. Essa é a forma que é paga hoje. Como que é a proposta do governo? Você vai receber também só 60% do benefício de pensão por morte, mais 10% por dependente adicional. Então, cada dependente, né, vai subindo 10%, até 5 dependentes ou mais, também encerra em 100%. Se você tiver aí 10 filhos que você deixou, não tem jeito, vai ser 100% mesmo, não ultrapassa essa faixa. Mas também uma mudança muito grande, que é o momento que a pessoa perdeu um cônjuge, perdeu às vezes o chefe da família e vai ficar apenas com 60% da renda dele, se não tiver mais dependentes. A limitação também de acumulação de benefício, pessoal. É permitida hoje a acumulação de diferentes tipos e regimes de pensões, né? Então, se você recebe uma pensão pelo INSS, você pode receber uma como servidor público também. Isso vai cair. E também a possibilidade de você acumular pensão e aposentadoria, tá? Isso vai ser alterado, vai ser 100% do benefício de maior valor, mais uma porcentagem da soma dos demais. Então,
ele vai alterar aqui, tá vendo? Até um salário mínimo, até, enfim, ele vai ter uma faixa aqui que você tá vendo em vermelhinho aqui do lado. E você vai receber só uma porcentagem do outro benefício, não vai poder mais acumular 100% dos dois benefícios. E aí ele deixou uma ressalva aqui que apenas acumulações de aposentadorias previstas em lei não serão alvo de limitação, como por exemplo médicos, professores, aposentadorias do regime próprio das Forças Armadas, e a acumulação de cada benefício adicional será limitada a 2 salários mínimos. Assistência, aqui a gente vai falar do BPC Loas agora, como é que ficou. Paga aos segurados em condição de miserabilidade. Vamos lá, BPC deficiente. Renda mensal de um salário mínimo sem limite de idade, continua a mesma regra. Então, o deficiente vai receber um salário mínimo, independentemente do limite de idade. Agora, o BPC idoso. Hoje ele é pago, né, para quem tem mais de 65 anos e é pago um salário mínimo. Também mantém-se a regra desde que ele esteja em condição de miserabilidade. Agora tem o BPC com renda antecipada. A partir dos 60 anos, ele pode solicitar o BPC e vai receber um valor de R$400. Ele é fásico, né? Ele vai passando as fases. E a partir dos 70 anos, ele completa um salário mínimo, vai para um salário mínimo, então ele vai evoluindo aos poucos, tá? E tem a questão da condição de miserabilidade, que é renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Isso já também faz parte da regra de hoje. Então o BPC aí ele vai poder ser abaixo do salário mínimo a partir dos 60 anos e até completar 70 anos ele vai para um salário mínimo, ele vai ter as fases, certo? Capitalização, o grande bicho papão aí que vai afetar principalmente a nova geração. Como é que vai ser? Eles colocaram algumas premissas aqui. Como é que é? Alternativa ao sistema atual. Então vai ser uma alternativa ao sistema atual. Capitalização em regime de contribuição definida. Garantia do salário mínimo mediante fundo solidário. Então vai garantir pelo menos um salário mínimo aí. Livre escolha pelo trabalhador da entidade ou modalidade de gestão das reservas com portabilidade, gestão das reservas por entidade de previdências públicas e privadas habilitadas por órgão regulador, assegurada a ampla transparência, possibilidade de camada nocional com maior proteção ao trabalhador e menor custo de transição. Essas são algumas premissas com relação ao sistema de capitalização, mas enfim, um pouco vago ainda o que eles passaram. Titulares de mandatos eletivos, traduzindo, são os políticos. A regra atual, 60 anos de idade para homens e mulheres, 35 anos de contribuição e recebe 1/35 do salário para cada ano de parlamentar. A regra de transição, como é que vai ser? 65 anos de idade mínima para homem e 62 para as mulheres, 30% de pedágio do tempo de contribuição faltante. Então você vê que para o contribuinte do INSS, né, para o cidadão, foi 50% do tempo que faltava. Para os políticos, 30%. Então já houve um certo privilégio aí para a classe política. Os novos eleitos estarão automaticamente no regime geral, que é o quê? A contribuição para com o INSS. E os regimes atuais serão extintos. Desoneração do empregador. Isso aqui é uma medida extremamente polêmica. Vai retirar a obrigatoriedade prevista de pagamento de rescisão contratual. Que é o que, pessoal? Aquela multa de 40% do FGTS. O empregador vai ficar isento de pagar essa multa se o empregado dele já for aposentado. Então, uma grande alteração e um direito aí que muita gente conta. E às vezes esse 40% aí faz uma diferença muito grande. E também a retirada da obrigatoriedade do recolhimento de FGTS dos empregados que já são aposentados pela Previdência Social. Enfim, aqui ele fala também do fim da DRU, Seguridade Social, e da redução para 28% das receitas de PIS/PASEP destinadas ao BNDES. Pessoal, é isso que a gente queria passar para vocês. Novamente, se inscrevam no canal porque a gente vai destrinchar essa reforma da Previdência, assunto por assunto para vocês. A gente queria só trazer hoje para vocês um resumão do que efetivamente eles pretendem alterar, mas a gente vai trazer
detalhado, assunto por assunto, para vocês em breve, ainda essa semana, para que vocês possam saber efetivamente o que vai alterar na vida de vocês. Portanto, se inscrevam no canal, ative o sininho e se gostaram do vídeo, deixa aquele joinha pra gente, certo? Forte abraço e até a próxima!